Aí, né, tinha caído a última vez que eu tentei ligar. Galera, vamos começar a nossa live então, tá? Hoje o tema tá bastante legal, né? A gente vai falar sobre a importância da teoria, por que teoria é importante, por que vale a pena você estudar teoria. Antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos, tá? O primeiro aviso é que pela tosse já deu pra ver, né? Eu tô com a garganta bem ruim. Então, assim, já peço desculpa antecipadamente, né? Pra quem tá vendo, acompanhando meus vídeos no YouTube, eu tô com a garganta extremamente bagunçada e eu abri a boca para começar a falar, eu abri a boca para começar a ler uma partitura, a garganta já acontece isso, né? Então tá bem difícil, mas tenham paciência durante a live aí, para mim, porque enfim, eu preciso fazer conteúdo, só que eu preciso atender as minhas necessidades de tossir também, né? Então desculpa. Vamos lá. Então, antes da gente entrar no conteúdo, e o conteúdo hoje vai ser sobre. Ver se eu tomo água, ver se melhora. O conteúdo de hoje vai ser sobre teoria, né? Qual que é a importância da teoria? Porque, ó, eu vou falar as perguntas que eu recebi. Ó. Por que aprender teoria, né? Aí um comentário tipo, teoria é chato. A teoria ela vem antes ou depois da prática? Aprender teoria limita a musicalidade. Precisa saber teoria para aprender a tocar, né? Então, e parece que quando eu vou gravar, parece que ela ataca, né? Eu tava até aqui agora, tava tranquilo. Aí abria a boca para gravar, liguei a câmera na minha frente, bum, né? A tosse espalha de uma maneira absurda. Então, assim, as perguntas vão ser: por que aprender teoria, né? Então, para que serve teoria? Para que você gasta tempo da sua vida estudando teoria? Aí eu vou responder esse comentário de teoria é chato, né? Será que é chato estudar teoria ou será que ela aparece num momento errado da sua vida e é por isso que você acha chato? A teoria ela vem antes da prática ou ela vem depois? Qual que é o melhor momento para aprender a teoria musical? Aprender teoria limita a sua musicalidade? Né? Será que limita? E você precisa saber teoria para aprender a tocar, né? Essas são as coisas que a gente vai aprender aqui. Então vamos lá. Essa live ela vai ficar gravada aqui no meu Stories por 24 horas. Depois disso, ela vai para o YouTube, tá? E aí, eu queria dar uma introduçãozinha para você de outros canais que você pode me ver, né? De aonde você pode encontrar mais conteúdo meu. Primeiro, você pode encontrar no próprio YouTube, né? Se você está vendo essa live no YouTube, aqui no YouTube eu tenho outros conteúdos, né? Tenho conteúdos menores e eu tenho conteúdos maiores, né? Tenho conteúdos de 22 minutos, de 30 minutos, onde eu ensino a ler partituras, né? E eu tenho conteúdos menores, que são trechos que eu tiro desse conteúdo maior e que eu vou com coisinhas mais rápidas, né? Talvez você não tenha tempo de ver um vídeo de 30 minutos, e aí você consegue ver uma coisinha mais rápida. Tudo isso tem no YouTube, tá? Aqui no meu Instagram, né? Se você tá vendo no Instagram ou se você tá vendo no YouTube, então você corre lá pro Instagram, que lá no Instagram eu tenho o trechos do Lendo Partitura, né? O que é trechos do Lendo Partitura? Lendo Partitura é onde eu ensino no YouTube a pessoa a ler partitura. Eu pego uma partitura em 30 minutos, 20 minutos, eu ensino ela a ler aquela partitura. Então, eu tenho isso lá, né? Eu tenho trechos do Lendo Partitura no meu Instagram, né? Eu corto esses trechinhos e coloco no Instagram. Eu tenho Pozzoli, né? Para quem gosta do método Pozzoli, para quem estuda com o método Pozzoli, tem o Pozzoli, tá? Eu publico o Pozzoli todos os dias, ou quase todos os dias. Na verdade, agora eu dei uma paradinha, mas eu pretendo voltar com o Pozzoli pelo menos umas 3 vezes por semana, né? Postando coisas do Pozzoli. E eu tenho leituras diárias, né? Que tem um tempinho também já que eu não publico, porque eu tô dando muito mais
que eu estou dando muito mais foco lendo partituras, né? Eu tenho percebido que tem ajudado muito a galera. O leituras diárias é eu lendo uma partitura, né? E eu gosto de colocar também para vocês verem como é que eu leio, né? Como é que é como é que eu estou no jogo, meu campo de batalha, como é que eu leio partitura, para vocês verem também que eu não só ensino, mas eu faço isso também. Né? Essa questão de ler partitura é uma coisa que está em mim, né? Eu estudei muito percepção, muito leitura de partitura, então eu gosto muito de ler, tá? Então você pode encontrar essas leituras minhas eu na prática, né? Eu vivendo partitura na prática. E aí tem um canal que, assim, é o melhor de todos, né? Esse canal, por enquanto, ele está acontecendo no WhatsApp, mas ele vai mudar para o Telegram. Então, eu recomendo que você já vá direto para o Telegram. O que é o canal? Primeiro, antes de eu explicar o Telegram. O canal é uma lista no WhatsApp, que atualmente é no WhatsApp, mas ela vai mudar para o Telegram. É uma lista, um grupo, né, fechado, onde só eu mando mensagem, né, ninguém mais pode mandar mensagem. Então, assim, não tem bom dia, não tem essas coisinhas né, que deixam os grupos poluídos. Só eu mando mensagem, eu mando 1 ou 2 mensagens no máximo por dia com conteúdo, né? Eu mando um conteúdo ou algum aviso, né? E eu tento sempre, quando eu mando um aviso, também dar um conteúdo, né? Que é para não ficar só aviso por aviso. Então, assim, esse grupo fechado, ele é bom porque você tem um acesso direto a mim sem edição nenhuma, né? Então, tem um cachorro latindo, mas tudo bem. Você tem acesso a mim sem edição nenhuma. Eu pego o áudio, o celular e gravo aqui, né? E já mando direto para você e ele cai direto no seu celular. Por que eu vou sair do WhatsApp? O WhatsApp, infelizmente, é um aplicativo que ele restringe muita coisa, né? Ele te deixa muito restrito em algumas coisas. E aí é por isso que eu pretendo sair do WhatsApp e ir para um outro aplicativo que também é um aplicativo de mensagens, tá? O nome desse aplicativo de mensagens é Telegram. Ele é igualzinho o WhatsApp, só que melhor, muito melhor, na verdade, né? Tem um display mais legal, ele tem muito mais recurso, muito mais funcionalidade, os grupos cabem muito mais pessoas, né? Então eu não fico limitado a 100, 200 pessoas que o grupo do WhatsApp permite só. Então, assim, o Telegram, ele tem muito mais recursos e vale muito a pena baixar, tá, galera? Então, assim, eu voto a minha campanha para que um dia o WhatsApp desapareça, ou melhore, né? Que o WhatsApp desapareça, as pessoas vão para o Telegram, ou o Telegram melhor, ou o WhatsApp melhore, né? Ele fique melhor do que ele é hoje, porque atualmente o WhatsApp, eu não sei que as pessoas usam o WhatsApp ainda, eu uso, mas eu só uso porque todo mundo usa, né? Porque senão eu já estava no Telegram faz muito tempo. Então, assim, baixa o Telegram, né? E aí você vai, eu vou te mandar o link. Daí você pode pedir o link por aqui se você está no Instagram, né? Você pede o link para mim no meu direct. Se você está no YouTube, na descrição vai ter o link. Aí você clica e você vai ser direcionado para o meu Telegram, tá? Para o meu grupo do Telegram. O nome do grupo é Comunidade GR, tá? Então, vamos lá. Agora, além da tosse, a rinite resolveu atacar, porque eu estou num lugar onde tem bastante giz, né? Uma sala de aula, então tem bastante giz, e aí deu aquela atacadinha também na rinite. Então, vamos lá. Vamos chegar no conteúdo, então. Primeira coisa, por que aprender teoria? Para que você aprende teoria, né? Para que você gasta tempo da sua vida estudando teoria? Então vamos lá. A teoria, ela nasce para explicar as coisas que acontecem na prática, né? Então as pessoas fazem as coisas e aí vêm os teóricos e explicam o que foi feito, por que foi feito, como aquilo funciona. A teoria na música é a mesma coisa, né? Ela vem para explicar as coisas que nós fazemos como músicos, né? Então, enfim, antigamente não, mas surgiu a necessidade de entender como é que funcionavam os tempos. Foram criar uma teoria em cima do tempo. Surgiu uma necessidade de entender como é que funcionava a harmonia. Foram criar uma teoria para a harmonia. Surgiu a necessidade de entender como é que era a dinâmica da música. Criaram uma teoria para a dinâmica da música. Então, assim, a teoria, ela vem para explicar os fenômenos que acontecem. Por que você tem que aprender teoria?
para você não ser aquela pessoa que só repete, né? Aquela pessoa que vive do papagaio, sabe? Que não entende o que está acontecendo. Você só faz, né? Você faz o que os outros falam para você fazer, mas você não entende o porquê que aquilo funciona, ou como aquilo funciona, o porquê que você tem que fazer daquele jeito. Para que serve teoria? Para te explicar por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz. Né? É como que funciona aquilo, né? A teoria vem para isso, né? E claro, o meu foco é leitura de partitura e principalmente leitura de partitura rítmica, né? Que é a leitura dos tempos, né? Como é que você lê o tempo muito bem? É isso que eu me dedico, né? Que eu tenho me dedicado muito atualmente. Mas teoria não é só ler partitura, né? Teoria é muita coisa, muita coisa. E você pode gastar um bom tempo da sua vida aprendendo teoria. Né, alguns anos da sua vida. Para você ter noção, na faculdade eu fiquei 5 anos na faculdade e me sinto ainda não muito bom para falar de teoria. Né? Não sou o cara que senta numa roda extremamente confiante, não. Né? É claro, né, falando do nível acadêmico, né? Sentar numa roda com pessoas acadêmicas assim que falam sobre teoria, eu não me sinto tão confiante para falar ainda não, né? Então assim, por quê? Porque a profundidade do conteúdo é muita. Me dediquei muito em cima de teoria, muito, me dedico todo dia em cima de teoria, né? Eu gosto de falar que eu sou o músico teórico, né? Toco, mas a minha pira é a teoria. A minha pira é entender como é que funciona. Eu gosto muito disso, gosto muito. Mas mesmo assim, ainda não me sinto confiante para sair falando, né, com qualquer um com qualquer um do meio acadêmico sobre teoria, né? Ainda por quê? Né? Eu entendo a grandeza que é o conteúdo, tá? Vamos lá. Entendido o porquê de teoria, né? Você precisa aprender as coisas, você precisa entender os porquês das coisas, vem o negócio. Mas teoria é chato, né? O que acontece? As pessoas relutam em estudar teoria porque elas acham que teoria é chato. Porque elas acham que estudar teoria é maçante, porque elas acham que estudar teoria é cansativo, porque elas acham, sabe, que não vai dar conta, que a maneira que o professor explica não faz sentido e etc. E eu vou te falar o motivo do porquê você acha teoria chata. Por que eu acho teoria chato, Gabriel? Você aprendeu teoria num momento que não era para você aprender. O motivo de você achar teoria chata é porque você aprendeu teoria num momento que não era para você aprender. Provavelmente, tá? As chances são que provavelmente te apresentaram teoria antes de te apresentar o instrumento. Principalmente se você cresceu nas igrejas como Assembleia de Deus, né? Se você é cristão e você cresceu evangélico, né? Cristão e evangélico e cresceu em igrejas como Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil, né? Que talvez sejam as que têm o maior potencial de orquestra, assim, né? Vocês cresceram naquele esquema. Primeiro você faz teoria e depois você faz a prática, né? A teoria é como uma preparação para você aprender a prática, né? O grande problema de você estudar teoria primeiro, antes da prática, é que você está estudando uma parada que você nem viveu, né? Você não viu aquilo nem funcionando na sua frente. O cara chega e fala para você tom, e você fica assim, tom? O que é tom? Meio tom? Escala? O que é escala? Né? Tempo, e aí entra a parte matemática, né? Quartos de tempo, oitavos de tempo, dinâmica, timbre. Eles vão falando umas coisas assim e você não viveu aquilo. Você não sabe o que. Você pode até entender na hora, né? Mas você não viveu. E é comum, e assim, eu já dei aula para muita gente que veio desse sistema, né? Porque eu toquei sax um bom tempo, né? Então, assim, eu já dei aula para pessoas que passaram pelo sistema da teoria e depois vieram fazer aula de sax comigo, né? Então, como assim? Fizeram a teoria, acabava a teoria e vinham fazer aula de sax comigo. E a pessoa chega despreparada, né? A teoria não veio para preparar a pessoa, por que quando ela pega o instrumento ela não lembra de nada?
Sabe? Era para ela chegar, ela passou pela teoria, o ideal é que ela chegasse então sabendo as durações do tempo, ainda faz o solfejo lá, né? Bate a mão, finge que é maestro lá, regendo e batendo, tudo. E mesmo assim, quando pega o instrumento, ainda não entende tempo, ainda não consegue fazer. Por quê? Né? Se a teoria ela veio para tudo isso. Simplesmente porque não era o momento. Não fazia sentido aprender aquilo naquela hora. Né? Se fosse tão bom aprender a teoria primeiro, as pessoas não chegavam tão despreparadas quando pegam o instrumento. Você que aprendeu teoria primeiro, né, e teve essa experiência, quando você pegou o instrumento, você já tocava? Né? Se você está vendo no Instagram, comenta aí para eu ver se você já estava dominando teoria quando você pegou o instrumento. Se você está no YouTube, coloca aí que quando você saiu da teoria e foi pegar o instrumento, você já estava manjando tudo de teoria? Você lembrava tudo que você tinha aprendido ou não? Você já tinha esquecido e mesmo assim teve dificuldade para ler? Né? As chances são que vocês tiveram dificuldade para ler. Né? Por quê? Porque a maioria tem dificuldade para ler. E por quê? Porque não é o momento de aprender teoria. Né? Quando que é o momento de aprender teoria? O momento de aprender teoria é depois da prática. Tá? Pensa comigo assim. Entende que se a gente for olhar, e eu gosto de pensar na música assim, como uma língua. A música é como ela tem regras, né, nesse sentido de língua, tá? Não vou me aprofundar na discussão e filosófica e tal por trás disso, não. Para quem é do meio acadêmico musical, vai sacar o que eu estou querendo dizer. Eu tô, sabe, no sentido mais superficial, assim, beleza? Língua. Por que eu gosto de pensar na música como língua assim? Porque ela tem regras, né? Ela se você transmite alguma coisa, ela tem regras, ela tem estruturas, né? Enfim, tem regras ali que você precisa seguir. Assim como o português também tem regras, né? Tanto regras do instrumento e etc. Vamos considerar que falar, né, seja o tocar. Né? O que seria o falar da nossa língua, do português, é o tocar. Né? Eu estou falando assim porque eu toquei muito tempo violão também, mas tocar violão, sax, violino, sei lá, seja lá o que você toca, quando você está falando, é quando você está tocando. Né? O que é o correto primeiro? Aprender a falar ou aprender a escrever? Pensa numa criança. Né? O que a criança aprende primeiro? Ela aprende a falar ou ela aprende a escrever? Faz sentido você querer pegar uma pessoa que não fala a língua e querer ensinar gramática para ela? Por que a maneira tradicional de se ensinar inglês, né, isso está mudando, né? Mas antes, as pessoas iam estudar inglês e o que eles passavam para eles? Verbo to be e gramática. Verbo to be e gramática. Só que não funciona. Não é assim que você aprende. Você não aprende por gramática primeiro. Você precisa ouvir muito, você precisa falar muito, e aí depois você vai entender como é que funciona. É igual criança. Criança primeiro escuta muito, treina muito, depois ela entra na escola e vai entender as regras. Depois ela vai entender regra. Então, a teoria e a prática é a mesma coisa. Primeiro você pratica, você faz, depois você entende o que está fazendo. Depois você volta e vai, olha só, isso aqui é um dó, isso aqui é um sol, isso aqui funciona assim por causa disso. A dinâmica é quando eu toco esse jogo de tocar baixinho e tocar forte, isso. Aí você vai entendendo. Mas antes disso, errado. Antes disso não é certo. Aprender teoria antes. É por isso que você acha chato. Porque você veio num momento, né? Você entrou na teoria do momento que ela não fazia sentido para você. Você entrou na aula querendo aprender a tocar e o cara foi e te jogou instrumento na sua mão, te jogou teoria na sua mão, jogou um monte de livro e mandou você fazer um monte de conta e entender um monte de termo que não fazia sentido para você. Por isso que é chato, porque a teoria ela entra no momento em que ela quebra uma expectativa que você tinha. Você tinha expectativa que você ia chegar na aula, você ia aprender um instrumento, e aí o cara vai e te joga uma teoria para você estudar. Né? Quebra a sua expectativa. Você começa a achar que música é chato, que música é difícil e que você precisa ter dom para tocar.
né? Acaba caindo nessas coisas. Então eu, por exemplo, hoje em dia eu sou viciado em teoria, mas quando eu comecei com 9 anos. E aí, eu tentei começar com 9 anos, mas aí eu cheguei aqui, o cara começou a falar um monte de coisa, né? E aí eu tinha que ficar um ano ouvindo aquele monte de coisa. Eu tinha 9 anos, cara. Eu queria jogar videogame e tentar tocar um instrumento. Era isso que eu queria. Eu não queria ficar entendendo, né? Não fui, não toquei, né? E agora, quer dizer que eu não era o momento para mim aprender a tocar? Não, porque eu tenho aluno de 7, 9 anos que toca muito bem, né? Mas se você chega com termos teóricos para eles vão achar muito chato. Então o que eu faço? Ó, galera, toca, 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 toca. Depois eu te explico como é que funciona, né? Mas quer dizer que não era o momento para mim, né? Que não era o momento, sim. Só que a metodologia não era adequada, né? Saí, voltei de novo com uns 10, 11 anos, achei chato de novo e saí de novo, né? E aí você começa a achar, né? Não serve para mim. Com 13 anos eu voltei, e aí com 13 anos tinha mudado o professor, e aí era um mês de teoria só. Continuei achando chato e insuportável, mas aí era um mês só que eu precisava aguentar. Aí beleza, passei para teoria, tinha um livro de solfejo que eu tinha que fazer, aí tinha que passar 60 exercícios de solfejo, eu era viciado naquilo, estudava aquilo o tempo todo. Só que quando eu peguei os sax para tocar, cadê? Não funcionava, não lembrava das coisas jamais. Então assim, porque não era o momento, não fazia sentido para mim. Então, assim, claro, quebra expectativa. Por que teoria é chato no começo? Quebra expectativa. O aluno está querendo aprender, e se você é professor, já pega essa também para você. O seu aluno está querendo aprender a tocar. Ensina ele a tocar. Depois ensina ele a falar. Tá? Isso não é uma coisa particular minha, não. Tá? Nenhum educador da história da educação musical, nenhum educador respeitado atualmente que a gente usa com base na educação, recomenda que você utilize da teoria primeiro e depois a prática, né? Muito pelo contrário, uma aula de música sem música é extremamente inaceitável dentro do mundo acadêmico musical, né? Inaceitável. Primeiro, prática, depois a teoria, né? E se a teoria ela vem para explicar os fenômenos, né? Ela não faz sentido ela ser antes, né? Em algumas áreas até faz sentido, mas na música não. Tá? Parece intuitivo, né? Porque a gente vê isso nas outras áreas. Primeiro você aprende teoria e depois você vai para outra coisa. Mas na música isso não funciona direito, não. Tá? Na música o ideal é que você aprenda a prática primeiro. Aprenda a tocar. E depois de tocar, aí você vai para a prática. Beleza? Então, ó, aqui eu já respondi a outra, né? Que era a teoria vem antes da prática. Sim, ela vem antes da prática. Não, ela não vem antes da prática, ela vem depois da prática, tá? Teoria ela vem depois da prática. Primeiro você pratica, entende, depois você coloca o conhecimento, você vai, sabe, moldando tudo aquilo, entendendo como aquilo, por que aquilo funciona, por que é daquele jeito, tá? Então, assim, você não precisa de saber teoria para aprender a tocar. Inclusive, aqui que está uma coisa. Quantas pessoas você conhece que toca, mas não sabe nada de teoria? Eu conheço várias. Conheço várias. Meu pai, por exemplo, toca violão super bem. Né? No sertanejão dele lá, para as coisas dele lá, ele toca super bem. Não sabe nada de teoria. Sabe o nome dos acordes, né? Dó, os básicos ainda. Dó, Lá menor, Ré menor, Lá, Mi menor, Mi maior, Fá, sabe? E sabe o básico e não sabe nada de teoria, mas toca super bem, né? Viveu super bem, né? E aí a gente entra também na importância da teoria, né? Porque você pensa comigo, se eu não preciso de teoria para tocar, por que eu vou estudar teoria então de novo, né? A gente volta lá no começo, né? Para que estudar teoria de novo se teoria eu não preciso de teoria para tocar, o meu objetivo é tocar, para que eu vou aprender teoria? Aquela ideia do... Pensa comigo assim, quantas pessoas você conhece que também não sabe ler e escrever?
né? Só que elas vivem muito bem. Elas falam, elas dão, né? Eu tenho uma tia que ela era pastora, ela é pastora, né? E aí ela não sabe ler nem escrever. Aí, quando ela ia pregar, ela pedia para minha irmã ler, ficar lendo o trecho da Bíblia que ela ia pregar, até ela decorar, e aí ela ia lá no púlpito, pedia para os irmãos abrir, tudo decorado na cabeça, e ela falava como se estivesse lendo, sabe? Decorado, e ela pregava em cima daquilo. Então, assim, vivia, funcionava, né? Só que, assim, o quão a vida dela não seria melhor se ela soubesse ler, se ela soubesse escrever? O quão mais fácil não seria? Ela só precisaria pegar, ler, e não precisava ficar decorando o que ela ia ler, ela só pegava lá e lia na hora, né? Então, o quão mais fácil a vida dela seria se ela soubesse ler e escrever, né? Da mesma maneira é com a música, né? O quão mais fácil, dá para você viver sem saber partitura? Dá, muito bem. Quantos músicos você não conhece? Mas o quão mais fácil a sua vida não vai ser se você souber a teoria, né? A leitura, né, pra gente, ela orienta a gente. Você consegue ler placa de loja, você consegue ler placa da rua, ler livro, né? Você tem acesso a muito mais conhecimento graças à leitura. Na música é da mesma maneira. Você tem acesso a muito mais conhecimento por causa da teoria, né? Você aprende teoria, vamos usar o exemplo da partitura. Você aprende partitura, né, que seria a nossa leitura, entende como funciona a partitura, depois você não precisa de professor praticamente, né? Pelo menos não para te dar música, você vai sozinho e pega. Você vai e aprende. Não estou dizendo que você não precisa de professor, tá longe disso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo assim, que o acesso a conhecimento é muito grande, né? Você tem um acesso a muito conhecimento graças à teoria, né? Graças à teoria que te possibilita ter isso, né? Dá para você viver sem teoria? Dá, você não precisa, mas você vai ter acesso a muito mais conhecimento se você tiver. A sua visão de mundo vai ser muito maior do que das pessoas que não têm teoria, tá? Então, você precisa de teoria para tocar? Não. Você não precisa de teoria para tocar, mas se você souber teoria, você vai ficar muito bom, tá? Por quê? Porque a teoria te ajuda nisso, a teoria deixa seus dedos mais rápidos, sua embocadura melhor, sei lá o que for. Não, nada disso. A teoria, ela só te permite ter acesso a mais conhecimento, tá? Só isso. Né? Eu estou dizendo isso porque tem uma pessoa que eu conheço e que ela acha que o fato dela não tocar bem é porque ela não sabe teoria. E ela acha que se ela soubesse teoria, ela ia tocar muito bem. Né? Mas ela tem preguiça de estudar teoria e aí ela não estuda o instrumento dela e acha que ela não está ficando boa porque ela não está estudando teoria. Nada a ver. Tá? Ela não está ficando boa porque ela não está estudando o instrumento dela. A teoria ela só vai ceder, mas ela vai ampliar o nível de conhecimento e te dar mais repertório. É isso que a teoria vai fazer. Tá? Bom, vamos lá. Aprender teoria, essa é a penúltima pergunta. Tá? A última, na verdade, porque a última era, preciso saber teoria para aprender a tocar? Não, você não precisa saber teoria para aprender a tocar, muito pelo contrário, é recomendado até que você aprenda a tocar primeiro antes de saber teoria, né? Então, última pergunta nossa, ó. Aprender teoria vai limitar a sua musicalidade? Né? Se você aprender teoria, a sua musicalidade vai estar limitada, isso é um medo de algumas pessoas, né? Tomar uma aguinha. A tosse passou, né? Agora que eu percebi. Algumas pessoas acreditam que se você aprender teoria, você vai ficar mais rígido, você vai perder a sua sensibilidade musical e o negócio era todo assim. Eu quero dizer para você que não tem nada a ver, né? Vamos voltar para o exemplo da língua de novo. Saber português, quando você foi para a escola e aprendeu o português lá, te impediu de falar gíria, te impediu de falar de um jeito mais informal com seus amigos, etc. Né? Você entendeu que aquelas coisas eram meio erradas, né? Mas você ainda, tipo, fala gíria,
Erradas no sentido assim, não está na norma, né? Não estou dizendo que errado que você não pode falar. É errado porque não está na norma da gramática, né? São coisas fora da gramática, mas te impediu de usar essas coisas, né? Saber teoria provavelmente não te impediu de nada disso, né? E você continua se expressando da maneira que você queria se expressar, você continua se expressando, né? Então saber a gramática não vai te impedir de se expressar do jeito que você quiser. Você só vai entender como funciona. Com a gramática você só vai saber como se expressar. E mais, olha que legal. Se você sabe a gramática, se você sabe a regra, fica muito mais fácil de você quebrar a regra, porque você sabe que tem uma regra, fica muito mais fácil de você quebrar a regra e fazer uma arte com isso, né? Então, assim, pega os poetas, né? Os poetas têm um domínio da língua muito grande, domínio da gramática muito grande. Isso impede deles criar poesia, de criar umas coisas meio doidas e brincar com as palavras? Não impede. Muito pelo contrário, eles dominam a regra e eles quebram a regra. E por quebrar a regra, eles fazem a arte deles. Então, é a mesma coisa pra gente, tá? A gente tem a regra, que é a gramática musical, mas ela não vai te impedir de se expressar musicalmente, ou de ser sensível à música, tá? Muito pelo contrário. Inclusive, é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, que é a minha sensibilidade para a música, né? A minha interpretação na música. Quem trabalha comigo, quem já tocou comigo em algum grupo, ou trabalha comigo, sabe o quanto eu me importo com a expressividade daquilo, né? E eu sou um baita de um teórico, gosto muito de teoria, tá? Bom, gente, respondi todas as perguntas que me mandaram. Como que me mandaram essas perguntas? Ó, já vou dar a sacada para vocês. Antes da live, essa live eu vou tentar fazer quase toda quarta-feira. Um dia antes, na terça-feira, se você está no meu YouTube, lá no meu Instagram, se você está no meu Instagram, aqui no Instagram, eu vou postar na terça-feira um negocinho assim, ó, amanhã tem live às tal hora da manhã. Me manda suas perguntas, tá. Aí eu vou deixar aquela caixinha de pergunta, aí você vai e deixa a sua pergunta lá, que eu vou responder ela, beleza? Toda quarta-feira, então, eu vou fazer uma live aqui respondendo as perguntas. E as perguntas de hoje foram: por que aprender teoria? Né? Então, eu não vou nem responder mais para você, eu vou tentar deixar você fazer o exercício na sua cabeça aí. Por que aprender teoria? Né? E a gente respondeu. Teoria é chato? Né? Ou será que você aprende no momento errado? Né? Teoria vem antes ou depois da prática? Respondido. Aprender teoria limita a sua musicalidade? A gente viu aí. E preciso saber teoria para aprender a tocar? Né? Um breve resumo sobre tudo. Por que aprender teoria? Porque a teoria te ajuda a entender como funcionam as coisas na prática, né? Te dá uma explicação do porquê que as coisas funcionam daquele jeito que funciona. Teoria é chato? Não, teoria só foi apresentada para você num momento errado. Geralmente a teoria é apresentada antes da prática e depois você toca, né? E daí ela quebra a sua expectativa e por isso você acha chato. Você vai tentando tocar um instrumento, aí chega e o cara te mostra um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver com fazer música e aí você se decepciona e por isso acha teoria chato, mas teoria é muito legal. Tanto é que eu dedico a minha vida estudando teoria, gosto muito de teoria. Teoria vem antes da prática? Né? Sim. Não. Eu tô com a cabeça zoada já. Teoria vem depois da prática, tá? Primeiro você pratica, depois você entende a teoria, tá? Se você entender esse princípio, principalmente você que é professor, você vai ter alunos muito bons. Eu já ouvi pessoas dizendo que passam a teoria primeiro como para ver se o aluno está interessado e se ele quer se dedicar e blá 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 e blá blá blá, conversa fiada, tá? Se você colocasse teoria depois, primeiro prática, você ia ter alunos muito mais bem sucedidos do que colocando teoria primeiro. Teoria desanima, tá? Primeiro. Beleza? E olha que eu sou um profissional da teoria, tá? Eu gosto de entender teoria, de explicar teoria. Então, assim, não faz isso, tá? Coloca a prática depois. Bom, aí a outra pergunta era, coloca a prática depois? Não, coloca a prática antes, né? Prática primeiro, teoria depois, tá? Aprender teoria limita a sua musicalidade?
Não, né? A gente viu que não tem nada a ver, né? Saber a gramática não te impede de se expressar da maneira que você quer se expressar, né? Muito pelo contrário, quando você conhece a regra, você consegue quebrar essa regra e criar algo novo, algo interessante, beleza? Preciso saber teoria para aprender a tocar? Né? E a gente viu também que não, você não precisa aprender teoria para saber tocar. Tem muita gente que toca sem saber teoria, assim como tem muita gente que sabe falar e vive até os 80, 90 anos sem precisar ler e escrever, mas que se soubesse ler e escrever teriam acesso a muito mais conteúdo, teria uma vida um pouco mais fácil, né, por causa da leitura. Na música é a mesma coisa, né? Você não precisa saber teoria para tocar, para viver musicalmente, mas se você souber teoria, sua vida vai ser outra, você vai ter acesso a muito mais conhecimento e uma visão de mundo muito maior. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu não sei quanto tempo de aula deu, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você acha que essa aula gerou um valor para você, se ela foi boa para você, se você está no YouTube, né, compartilha para mim esse vídeo, manda para os seus amigos, aqueles amigos que você sabe que precisam entender isso, aqueles que acham que teoria ela tem que vir antes da prática, aqueles que acham que teoria não serve para nada, que teoria é chato, manda para eles, tá? Para que eles também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Se você está no Instagram, né, manda um direct para mim, dizendo o que você achou, né? Ah, gostei e tal, achei legal. Eu tenho o costume de responder as pessoas que me mandam um direct com um vídeo, né? Agradecendo elas pelo comentário. E eu vou ficar muito feliz de saber que esse vídeo te ajudou, tá? Se você tá no YouTube, então comenta também, né? Para eu saber que esse vídeo ajudou você. Vai pro Instagram lá, me segue no Instagram, que lá no Instagram eu acho que tem mais conteúdo do que aqui no YouTube, tá? Aqui no YouTube tem conteúdos maiores, né? Se você tá vendo pelo YouTube, no YouTube tem conteúdos maiores, mas no Instagram eu posto acho que 3 ou 4 vídeos por dia, pequenos vídeos assim, tanto lendo partitura quanto ensinando alguma coisa, e nos stories também tem as lives, né? Então você vai pro Instagram, vale a pena. E lembrando que tem o Telegram, tá? Se você quer receber conteúdo meu, áudio meu, aquelas sacadas assim rapidinhas, tem o Telegram também, beleza? E aí no YouTube vai estar na descrição do vídeo. E no Instagram é só você me mandar um direct, eu te envio o link do Telegram, beleza? Galera, então é isso, né? Valeu pela atenção de vocês, espero que esse vídeo ele tenha gerado muito valor e até semana que vem, na próxima live, né? A gente vai ter bastante vídeos aí até quarta-feira que vem, mas até quarta-feira que vem, então, na próxima live, onde a gente pode se encontrar ao vivo aqui de novo, né? Então, tchau, tchau.